agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade bendita. Pedimos que o Arcanjo Miguel acione todo dispositivo para que haja alegria, harmonia, paz, luz, amor, proteção aqui em toda a nossa caminhada. Que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade e dos mestres que nos assistem, damos por iniciado mais esse bendito encontro, dando todos juntos graças a Deus. Então, que tenhamos uma boa tarde. Vamos estar respondendo algumas perguntas. Por que Beethoven teve que ficar surdo para compor tão bonitas partituras? Porque houve necessidade de passar por esse experimento para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Nós podemos ver que ele chegou até ter vontade de se suicidar, mas uma força maior fez com que ele prosseguisse e deixasse esse legado. Então, tudo que ocorre na nossa vida é para o nosso aprendizado. Por que uma pessoa vem cega ou fica cega? Por que uma pessoa fica tetraplégica? Por que uma pessoa tem problema de audição, de visão, não sei lá o que? Alguma coisa é necessário para o aprendizado dessa pessoa. Pode ser resgate, pode ser aguçar novos sentidos, necessidade de aguçar, fortalecer alguma coisa que normalmente não fortaleceria. Então, o plano espiritual não trabalha com castigo, não nos pune, simplesmente nos dá uma oportunidade da melhor forma possível. Agora, o que não está programado é a eutanásia, o aborto e o suicídio. O resto está tudo muito bem programado. Então, por que será que o plano espiritual deixa políticos corruptos atrapalhar uma nação? Por que será que o plano espiritual deixa esses irmãos trevosos fazer grandes destruições para prejudicar muitos seres? Um Supremo Tribunal Federal, será que a mão de Deus não cai em cima lá para dar um jeito naquilo? Não, é necessário, tudo é necessário para que haja um despertar de uma consciência coletiva. Então, nós, se fosse para o nosso gosto, da nossa vontade, tudo seria uma belezinha lá fora, direitinho lá fora, e aqui dentro tudo desarrumado. É diretamente proporcional ao merecimento de conquista individual ou coletiva. Então, que possamos entender esse cronograma bem elaborado do Pai. Veio uma missão para deixar esse legado e deixou essas composições fabulosas. Numa canalização, ele disse que do lado de lá as coisas são extremamente diferentes do que a gente sente aqui. Então, se a gente percebe uma melodia, uma composição de um Beethoven aqui, maravilhosa, chega do lado de lá, vai ver o quão é mais belo, o quanto mais é sublime nas esferas de oitava superior. Outra pergunta na palestra passada, da semana passada: como se proteger de pensamentos de medo praticando? Sabe por que nós adquirimos sentimentos negativos, de medo, baixa autoestima,
tristeza. Tudo isso nós praticamos para adquirir isso como hipnose mental, para que nós pudéssemos estar vivenciando o nosso dia a dia através da psique humana. Então, para que possa reverter isso, nós precisamos praticar. Praticar, como que a gente pratica tirar sentimentos ou pensamentos de medo? Nós não podemos barrar nenhum pensamento que chega até nós, mas nós podemos não valorizá-los. Nós podemos desvirtuar daquilo que o ego negativo quer. Então, pintou um pensamento, chegou um pensamento negativo, medo, eu imediatamente preciso ter a consciência que aquilo é uma hipnose mental criada por mim mesmo. Eu preciso descristalizar. Como? Eu sou coragem, eu sou coragem, eu sou coragem. Não precisa falar muitas vezes, não. Isso é umas 35.000 vezes por dia. Sabe? Para se convencer. Se não se convence, 60.000. Ah, mas é muito, então fica com medo. Gente, precisa se convencer. Nós precisamos tirar essa hipnose mental. Não precisa ser exagerado. Tem um conto, um japamala, tem um mantra descristalizador. Repete todas as vezes que vi esse pensamento: eu sou coragem, eu sou iluminação, eu sou sabedoria, eu sou um ser divino. Eu não permito que esses pensamentos me dirija, tome conta de mim, me governe. Então isso é praticar. É praticar. Poucos de nós fazemos isso. Nós lamentamos, ficamos num quarto escuro, cobrimos a cabeça com lençol, sabe? E alimentamos esse medo, ou seja lá o que for, de sentimentos negativos. Então, é praticar. Eu até então, antes de ouvir um vídeo de uma criança cristal falando em praticar, que me chamou muito a atenção, muito embora nas canalizações os mestres sempre colocam a gente não valorizar sentimentos negativos, tirar como lição e valorizar as virtudes. Valorizar as virtudes. Então, eu vi esse menino falando na internet, nós precisamos praticar. Devia ter o quê? 7, 8 anos, essa criança. Praticar, e é praticar mesmo. Se a gente quer vivenciar o amor verdadeiro, tem que praticar. Ele está dentro de nós. Se a gente quiser sermos fraternos, precisa praticar. Se a gente quiser perdoar, precisa praticar. Todas as vezes que a gente pensar no mal que aquela pessoa nos fez e valorizar isso, nós nunca vamos perdoá-la. Se a gente praticar, se ela me fez isto, é porque um dia eu fiz isso para ela. Então eu preciso perdoar para ser perdoado, eu preciso me livrar dessa frequência, eu preciso me livrar desse tormento que existe em mim. Praticar. Quais as consequências se persistir com pensamentos negativos? Deus nos acuda. Falange trevosa quer isto. A falange trevosa quer que fiquemos presos nessa frequência de não perdoar, de vingança, de medo, de baixa autoestima. Eles querem isso, para a gente ficar sempre numa oitava inferior e eles sugando, subjugando, manipulando e vampirizando nossa energia. A gente fica à mercê da falange trevosa.
por causa dos sentimentos negativos. O que mais que ocorre? A gente bloqueia o centro de força, os chakras. Bloqueia o centro de força. O que ocorre quando bloqueia o centro de força? Em primeiro lugar, nós não absorveremos o prana adequado, porque no prana, na energia vital, absorvido pelo centro de força, é que é onde a gente absorve todos os nutrientes, direcionando para as glândulas endócrinas, que por sua vez ramifica para os átomos, células, moléculas. Nós vamos ter saúde, nós vamos ter energia, nós vamos ter vigor, nós vamos ter bem-estar. Chakra bloqueado, doenças. Com o chakra bloqueado, a Kundalini não se manifesta, fica preso no básico. Fica preso, nós não resplandeceremos as nossas luzes. A luz existe em nós, mas precisamos resplandecer a nossa luz. Como que a gente resplandece a nossa luz? Transmutando sentimentos negativos. Os sentimentos negativos bloqueiam a atuação da Kundalini, que por sua vez fica estagnada, que por sua vez não atinge aos oitavos superior, não abre o lótus de 1000 pétalas que está no coronário, e não resplandece a nossa luz. Nós não temos condições de acessar os códigos, decodificar, acessar a sabedoria. Tudo através de sentimentos negativos. Como que se transforma, como que se transmuta sentimentos negativos? Através de reforma íntima, burilamento. Como que eu vou saber se eu tenho ou não sentimentos negativos? Com certeza todos nós temos. Como que a gente descobre o sentimento negativo? Se autoconhecendo. Como que a gente se autoconhece? Fazendo reflexão diária. Como foi meu dia? Como eu estou falando, ouvindo, cantando, rindo, chorando, trabalhando, levantando, dormindo, enxugando as lágrimas alheias. Tudo isso é reflexão. Tudo isso é necessário para o autoconhecimento. E se a gente não ligar, se torna uma Maria ou um João vai com os outros. Fica influenciável. Qualquer coisa que ouve, qualquer um que fala, a gente segue, não tem personalidade, não tem firmeza de convicção daquilo que a gente quer e precisa fazer. Então fica tudo bagunçado, se torna um mundo chato, se torna uma vida chata. A alegria passa longe, abaixo a autoestima estabelece, vem o estresse, chega a depressão. E o que será que é depressão? Tem vários tipos de depressão, aquela que nós acumulamos do passado, aquela que os obsessores ajudam a potencializar, aquela maior é a frustração daquilo que eu queria ser, ou ter, ou fazer e não estou conseguindo. Eu fico frustrado e a frustração traz uma depressão. Tudo isso. Por causa de quê? Falta de, muitas vezes, conhecimento. Falta, quando tem conhecimento, o querer, a vontade, a perseverança, a persistência, a disciplina, a atitude, para que nós possamos passar por essa barreira e construindo ponte, não ficando estagnado atrás do muro, construindo ponte. Nós vamos crescendo, nós vamos sentindo bem cada vez mais. Hoje meu filho, eu falei que meu filho está fazendo aniversário, está no Japão, e lá é muito custoso, é meio frio
as pessoas são frias. E eu falei, como que está? É meio difícil de se adaptar, mas eu estou conseguindo. Não espera para ser feliz nada externo, nada. Seja feliz internamente. Quando você está bem consigo próprio, você pode estar no Japão, em Orlando, na Disney, ou no esquinto dos infernos, na Floresta da Tijuca. Você vai ser feliz, independente dos costumes, independente do clima, independente do povo, independente de tudo. Nós vamos ser felizes. Sabe, porque a gente não vai depender das coisas lá fora. E muitas vezes a gente se torna infeliz porque o outro não fez aquilo que nós gostaríamos que fizesse. Porque o governo não faz, ou o político não faz, porque a cidade é perigosa, aqui é muito quente, aqui é muito frio. Nada disso justifica para a nossa infelicidade. Então, que saibamos dirigir a nossa vida independente das experiências que precisamos passar. Ela só nos dá fortalecimento. E não vamos desperdiçar as coisas boas que ocorrem na nossa vida. Vamos valorizar, vamos curtir essas coisas boas, vamos aproveitar, porque presente, exatamente o nome já diz, é um presente que o Pai nos deu, é um momento ímpar. Não vai ocorrer nunca mais na nossa existência esse momento que nós estamos passando agora. Então é para se vivenciar intensamente, agradecendo a Deus por essa bendita oportunidade que estamos tendo. O passado serviu de experiência para que nós possamos colocar hoje, aqui e agora. O futuro ainda não chegou. O futuro dependerá como eu vou passar hoje aqui, porque hoje é um reflexo de ontem e amanhã será o reflexo de hoje. Se eu não viver bem hoje, pode ter certeza que amanhã terá consequências disto que eu estou passando. Então, exercícios, valorizar, procurar coisas que nos agradam na televisão, no cinema, num passeio, num esporte, coisas que nos ajudam a desvirtuar aqueles pensamentos negativos. Quem quer, acha. Quem não quer, joga as suas frustrações ao terceiro. Então, que façamos um esforço, porque é muito cômodo a gente se trancar num quarto escuro e ficar lá dando uma de coitadinho ou coitadinha. Isso é muito fácil. É isso que muitas vezes muitos de nós fazemos. E o que não é correto, a gente está cansado, descansa, mas não ficar lamentando, não ficar curtindo aquela baixa autoestima. É sair, procurar alguma coisa para se distrair, para sair daquela energia estagnada. E ocupando a nossa mente com coisas altruísticas. Uma passagem que eu tive na aviação, eu voei mais ou menos 27 anos, e no começo da aviação a gente voava em avião que não era pressurizado. E tinha aproximadamente 115, 120, até 130 decibéis de barulho, onde me deu trauma acústico ao transcorrer da minha carreira. E deu um estreitamento na fossa oval do ouvido esquerdo e um zumbido muito forte. E no final precisei me aposentar por isso. E eu estava achando que eu ia ficar louco com aquele barulho, não podia ouvir nenhum barulho, apito, agudo, pessoas gritando, falando alto, muito barulho, esse carro de som me atrapalhava intensamente. À medida que eu fui
me voltando para as coisas divinas, ajudando, fazendo coisas no lado espiritual, não que melhorou, mas eu não sinto, não percebo. Então, as pessoas que se voltam a enxugar as lágrimas alheias não têm tempo de chorar. Então, usar do altruísmo, usar de coisas boas, ocupar o tempo, não valorizando as coisas ruins que nós precisamos passar, que alguma coisa aconteceu para que nós precisamos resgatar ou aprender ou fortalecer. Então, valorizemos as coisas boas, porque não é castigo, a gente vai passar o que tem que passar, mas colocando um enxerto nessa semente venenosa que plantamos. Perguntas? Celso, Oi. com relação à primeira pergunta sua, pessoa que tem Alzheimer faz as coisas e não tem noção do que faz. Tá? Nunca vai saber que ela teve aquilo que tinha que ter. Na psique humana, ela não vai ter consciência, mas nos corpos inferiores e superiores vai ir muito. Por isso que é tão prejudicial uma eutanásia, interromper um ciclo, porque muitas vezes esse corpo está vegetativo, está inerte, não está sabendo de nada do que está acontecendo, mas os corpos inferiores, os corpos superiores estão em pleno vapor, com toda a consciência, precisando resgatar. E é comum a gente ver algum caso que uma criança veio, está grávida, 2, 3 meses, 4 meses, dá um aborto, morre na barriga da mãe. Por que será que é isso? Porque precisou vir acabar de cumprir aquela etapa que foi interrompida. Num suicídio, muitas vezes vem como expiação, uma vicissitude muito puxada. Então, é muito bem programado. O que não é programado são essas 3 coisas que a gente sempre fala aqui, que o plano espiritual nos falou: aborto, eutanásia e suicídio. O resto está tudo certinho. Ninguém morre nas vésperas, ninguém passa o que não tem que passar, ninguém vai estar em lugar que não deve estar. É tudo muito bem programado. Nós aqui na Terra, ainda com um reflexo tridimensional, a gente está vendo o avanço num celular que a gente faz no celular, é coisa absurda, num aparelho de uma aviação, num GPS, é coisa absurda, em processo tridimensional. Agora imagina em 20ª, 30ª, 48ª superior, onde há centros administrativos que coordenam missões para que nós possamos cumprir com os nossos desígnios. É muito avançado, registrado até cada piscar dos nossos olhos, é muito meticuloso, é muito bem programado esse cronograma divino. Então, que não achemos nunca que é ironia do destino, que foi o acaso. Não existe isso. Não existe. Nunca tenha em mente que nós somos um qualquer, passando o que precisa passar, sem o assessoramento do plano espiritual divino, sem a nossa hierarquia espiritual, nossos mentores, anjos guardiões, seres de afinidade, família cósmica. Tudo está ao nosso lado para nos conduzir, mas essa cabecinha dessa psique humana, que não liga muito às vezes, que delega o ego negativo para ser o soberano dessa caminhada evolutiva, a gente se perde, sofre por não vivenciar ou querer saber o que significam os princípios divinos. O que é princípios divinos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Um deles, o mais importante.
Qual outro? Cada um segundo as suas obras. E aí vai. Se a gente for prestar atenção no legado que os mestres nos deixaram, a gente vai perceber que o caminho correto para trilhar está tudo ali. A gente vai precisar ler trocentos milhões de livros, trocentos milhões de palestras, trocentos não sei o quê. Sabe para quê? Para descobrir que o amor incondicional, o amor verdadeiro, é o caminho que nos leva ao retorno de onde a gente saiu, ao retorno ao Pai. Oi. Você fala em do positivo e hierarquia. Como é que seria se analisar essa Kundalini, o trabalho que ela faz só por ela, chakra por chakra? Sem precisar falar de hierarquia e de arquétipo. Bom, vamos diferenciar ego negativo com Kundalini. A Kundalini está ligado à nossa matriz energética, ela é uma força telúrica ligada a uma força cósmica. Força telúrica no básico, força cósmica superior. Então existem selos, tanto embaixo como em cima. O movimento dela é diretamente proporcional à transmutação de sentimentos negativos. Os sentimentos negativos, ele está ligado a ego negativo. Ego negativo existe na terceira dimensão para que nos dê embasamento de fortalecimento, de parâmetros, de lições, porque sem o ego negativo a gente não desenvolveria aceitação, resignação, paciência, fé. É ele que nos obriga a ter aceitação, resignação, paciência, fé, tudo isso daí. Aí, cada aceitação que eu vou tendo, eu vou transformando em ego negativo em positivo. Eu vou transmutando sentimentos negativos, eu vou ativando minha Kundalini e vai resplandecendo a minha luz. Eu vou acessando a minha sabedoria através de lótus de 1000 pétalas. Eu vou quebrando, ou furando, ou abrindo selos, tanto em cima quanto embaixo. Então, fluxo telúrico, serpente de fogo, fogo selvagem, a força telúrica, ela vem e a força cósmica, e forma essa corrente. Alguém já viu uma movimentação da Kundalini assim, em alguma animação? Esse é o movimento de formação do chakra governador, porque nós temos 7 chakras principais, e com essa movimentação, só um que interage através do timo, o chakra governador, que é através desse chakra governador que se forma o Antakarana, ponte do arco-íris, com os logos planetário, solar, universal, galáctico e cósmico. É essa ligação de Antakarana que a gente recebe códigos cósmicos. Esses códigos são instalados na nossa matriz energética. E quando a gente está em silêncio meditativo, a gente decodifica esses códigos. Nada mais é do que acessar a sabedoria que existe dentro de nós. E acessando essa sabedoria, nós vamos perceber o que significa aquilo que for deixado. Encontra-te a verdade dentro de ti, que ela te libertará. Essa verdade é a sabedoria que existe em nós. Cada amor, cada perdão, cada fraternidade, cada compaixão que você exala, é um código que você recebe. É o amor cobrindo multidões de pecados. Então olha a vantagem de ser bom. A desvantagem de ser ruim, você não recebe nada disso, você recebe a presença do obsessor, do malfeitor, do ser trevoso que quer subjugar, te manipular, quer você ser como um escravo dele. Oi, meu irmão.
Bom, minha irmã, o que ocorre em outros segmentos religiosos não cabe a nós julgar ou criticar ou nenhuma. Cabe a cada um saber aonde se sente bem. Nós nunca devemos deixar que ninguém governe a nossa vida. Alguém que fale assim, vai lá na Ramatiz, assiste uma palestra, ele está ajudando a gente ver algum caminho, não que ele está nos induzindo, mas vai e sinta você. Vai numa igreja católica, fala assim, tem um padre muito bom lá que ele fala coisas legais, ele ajuda no despertar. Vai e sinta a energia, sinta o que está rolando ali e vê se é bom para você. Porque por mais sujeira que tem numa igreja católica, evangélica, no espiritismo, no nosso segmento, em todos os segmentos, mas existe gente boa, existem lugares de devoção que nós precisamos sentir e perceber. Eu vim aqui, fui ali, fui lá, lá eu me senti melhor e lá eu estou percebendo que está me ajudando a ser uma pessoa melhor, está me ajudando a ser uma pessoa mais fraterna, de aceitação, de resignação, de paciência, de fé. Então nós não podemos generalizar, falar assim, a instituição da Igreja Católica não vale nada. Tem muitos padres bons, tem muitos bispos intuitivos, esse Papa bendito, mas a maior parte não. A maior parte está ligada ao governo oculto, como em todos os outros lugares. Por isso que é tão importante a gente perceber e sentir aonde é melhor para cada um de nós. Porque todos os caminhos levam ao Pai, mas todos os caminhos que têm devoção. Lamentavelmente são poucos os caminhos que têm devoção. O que é devoção? O que é caminho com devoção? É um caminho, em primeiro lugar, sem barganhar com Deus. Olha, Deus, eu vou estar frequentando aqui, porque minha vida não está muito boa, não. Quem sabe eu frequentando aqui, ela melhora. Isso é barganhar com Deus. Eu vou trabalhar nessa casa, porque minha vida não está muito boa, não. Quem sabe eu começar a trabalhar nessa casa, ela melhora, barganhando com Deus, não tem devoção. Primeiro é o reino de Deus, sua justiça, depois tudo mais será dado como acréscimo. Então, eu vou ajudar na luz, porque eu tenho amor, compaixão para o meu irmão. É isso que eu gosto, é isso que me deixa feliz. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, demais virá como acréscimo. Sem barganhar. Quantos não barganham? E o que mais essas instituições religiosas pregam? Vem até aqui, porque nós somos ungidos de Deus. Nós podemos te perdoar. Nós podemos afastar o mal que está em ti. E nós podemos trazer prosperidade para você, dependendo da graninha que você deixar aqui. Do dízimo. Quanto mais deixar dízimo aqui, mais prosperidade você vai ter. Medo e engano. Quanta mentira, quantos falsos profetas. Se enriquecendo, dando risada na cara, muitas vezes na cara do fiel necessitado e na sua santa ignorância. Em primeiro lugar, ninguém perdoa ninguém, a não ser a nós mesmos. Se eu fizer toda a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Toda ação gera uma reação na mesma proporção. Se eu não fizer algo para resgatar os meus erros, eu não vou ser perdoado desse erro nunca, porque eu estou aqui para redimir os meus erros, aprender a ser fraterno e aprender
a evoluir nesse mundo dual. Então, não espere milagre externo, que muitos desses segmentos induz, você vai receber um milagre. Tenha fé em Jesus, tenha fé na Nossa Senhora Aparecida, tenha fé na Mãe Maria, na Mestra Maria Madalena, que ela vai te perdoar, ela vai fazer milagre para você arrumar emprego, para você arrumar um namorado, para você ter uma vida melhor. Não acredite nisto. Mãe Maria, Mestre Sananda, Jesus, Budas, Sat Sai Baba, sei lá quem, Deus, eles não vão fazer nada que nos compete. Eles vão mandar muita luz, muito amor, nos tirar do fundo do poço quando a gente está exaurido, colocar a gente em pé. Agora é você que vai fazer isso, você que vai resgatar seus erros, você que vai ter mérito de conquista, de milagre interno, não externo. Não existe milagre externo. Jesus, ele, mais o que ele fez foi contestar aquilo que pedia a ele: faça isso, faça aquilo. Não, eu não estou aqui para isso. Foi a tua fé que te curou, não fui eu, foi a tua fé, homem de boa fé. Só de encostar no manto, foi curado. Por causa do quê? Por causa da merecimento de conquista. Merecimento de conquista. Agora pode ter uma pessoa com muita fé, com muita devoção, muita fé cega, chegar para Deus, para Nossa Senhora, para sei lá quem, falar: eu preciso disso, não posso ficar sem isso e quero isto. Se for muito profundo, se for muito sincero esse pedido, sabe o que vai acontecer? Vai amenizar a carga que ele precisava passar naquele momento e vai adiar para amanhã, que poderá ser pior. E a pessoa acha que está livre, cortou a metade da cruz que precisava carregar, chegou lá no precipício, não deu para colocar a cruz para passar do outro lado, precisou voltar tudo outra vez para cumprir os seus desígnios. Então, o que acontece muito com esses milagres que acham que aconteceu, é de gerar uma fé tremenda e pedir com muita convicção. Pode ser que é adiado essas vicissitudes, passando para amanhã ou depois. Isto não é bom quando é bem elaborado, porque quando a gente encarna, antes de encarnar, nós estaremos em contato com o conselho kármico, que por sua vez nos mostra aquilo que precisamos resgatar, e ele nunca autoriza mais do que a gente pode aguentar. Então, cuidado, tenha aceitação. Tudo que chega para nós, que façamos o melhor para cumprir aquilo que estiver ao nosso alcance, e o que não tiver ao nosso alcance, entrega a Deus, que Ele sabe o momento certo e a hora certa que vai retornar essas vicissitudes. Mas façamos aquilo que está ao nosso alcance, sem murmurar, e agradecendo, e amando incondicionalmente, porque o amor vai cobrindo multidões de pecados. Mais alguém? Celso. Oi, mano. Aproveitando o gancho que você falou, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre a eutanásia animal. Então, a eutanásia animal acontece o seguinte: quando o animal está com câncer ou com uma doença incurável, que o veterinário diagnosticou e assinou embaixo, não tem problema de eutanásia, mas só com o aval do veterinário, porque muitas vezes o cãozinho, o gatinho está sofrendo um pouquinho, vamos tirar esse sofrimento dele. Não é assim. Quer estar sofrendo alguma coisa, pode ter uma recuperação
e atrapalhar um ciclo desnecessário, porque eles não têm o duplo etérico, eles não têm a dor igual a nossa, eles sofrem, mas diferente, porque é uma adaptação de uma passagem de uma alma grupal para uma individualização. Então eles estão numa adequação para isso aí, mas não sofrem. Muitas vezes eu tive vários animais que teve câncer, o último, o Maguila, ele, um cachorrão, pastor belga, e ele teve câncer e não podia nem levantar o pescoço assim, de tanto que estava sofrendo. Fizemos eutanásia. Eu, por causa do veterinário, falei, não tem jeito. Quem mais? Aí e nós teremos contato com esses animais em outras vidas e tal. Isso nós não sabemos. Isso foge da explicação do plano espiritual, eles não relataram. Se a gente vai ter, também se tiver, não tem diferença nenhuma, porque nós não vamos estar lembrando da passagem de um reino para o outro. Bom, oi. Hoje de manhã eu acordei assim, aí veio muito aqui no urim para mim, sabe? Eu normalmente não faço toda hora. Fala aí alguma coisa. Qual é o momento de fazer? Então, a irmã está dizendo que acordou e veio em mente urim tumim. Urim tumim são luzes condensadas que existem na altura do timo, na altura dos mamilos. É luzes condensadas, que quando a gente está em oitava superior, vibrando no amor incondicional, eles são ativados, essas luzes se chocam e se elevam as nossas vibrações. Então, o urim tumim são luzes condensadas, não é só o urim tumim, é a gente saber acioná-los através do amor e através de ferramentas que muitos lugares estão recebendo para ativar essas luzes. Com as vibrações elevadas, aí vai a nossa intenção através da compaixão. Então lembrou no urim tumim, ativa esses cristais, eleva suas vibrações e direciona através da intenção o seu campo de compaixão, o seu campo energético, no hospital, alguém que está precisando de muita luz, sei lá, em qualquer lugar altruísta. Trabalho com essa energia. Veio uma irmã dizendo assim, eu estou carregada de energia, minha mão chega a esquentar. Use essa energia, não desperdice. Quanto mais o modulador dessa energia, melhor é para nós e melhor é para... Tem pessoas carregadas de ectoplasma através do duplo etérico. Tem pessoas que canalizam energia, modulam uma energia de cura e tal, e fica se sentindo mal, fica com dores, fica não sei o quê, tal. Leia a respeito, entenda essa mecânica. Vai numa casa de luz, seja qual for, fica sentadinho lá olhando que você está doando energia para aquele portal, direcionando essa luz para o hospital, para presídios, para o Supremo Tribunal Federal, que mais precisa, é a vergonha na cara. Luz, sabe? Para o plano extrafísico, os terapeutas, os neurocirurgiões, usar como bisturi esse ectoplasma, fazer cirurgia em muitos necessitados. Então, tem pessoas que são altamente moduladoras e não sabem disso. E perde a oportunidade tão grande de cumprir a sua missão por ser um canal tão aflorado e desperdiçando e passando mal. Quantos no manicômios que estão lá por ser canal modulador, canal canalizador, incorporação, tudo,
e são taxados como loucos. E de louco não tem nada. Tem uma predisposição através de fatores extrasensoriais. Então, que saibamos qual é a mecânica do autoconhecimento, é leitura, é ler, é perguntar, é pesquisar, é assistir palestras, sabe, é se inteirar, ter vontade. Porque na matéria, muitas vezes, quando a gente quer progredir, quer arrumar um emprego, a gente faz de tudo para conseguir. Na espiritualidade não é assim, não. Ah, Deus é bom Pai, um dia Ele vai jogar lá de cima tudo que eu mereço. Mas precisa trabalhar com merecimento. Mais alguém? Oi, minha irmã. Todo animal doméstico, ele capta um pouco da energia negativa que possa, porventura, ser direcionada ao dono? Ele até Tem sim, principalmente o gato. O gato é mais sensível na captação de energia. Mas todos animais passam por essa experiência para que possa também ajudar na sua individualização. Eu não posso falar mais a respeito, porque uma que eu não sei, outra que se não me falar é porque a gente ainda não tem compreensão exata para saber disso no nível que nos encontremos. Então o plano espiritual falou que tudo isso, essas manifestações, essas percepções que animal tem, e criança também tem, é uma preparação para uma individualização, saindo da alma grupal, entrando para uma individualização. Eles captam, eles têm essa possibilidade de trabalhar com essa energia para que possa se qualificar numa individualização. É o que eu posso falar. Tá bom? Não entendi. Quando nós temos encarnados, não com missão específica, mas como cumprimento de karma e acertos em busca de dominação, podemos acessar uma missão por meritocracia? Na verdade, Tanto que esse cara está muito bom, dá essa missão para ele. Na verdade, todos nós, todos que vêm encarnado, tem duas missões. A terrena e a espiritual. Até para resgatar, você tem uma missão espiritual. Então você vem, todos nós viemos com uma missão. E tem a outra missão que não vem reparar karma, que vem direto de uma morôncia ou do mundo das mansões, vem para cá para cumprir uma missão mais específica sem a reparação de karmas. Então esses seres são seres mais já adquiriram a iluminação, já estão num patamar mais elevado de oitava superior, eles se envolvem muito menos com emoção e mais com compaixão. O ser que vem com uma missão da morôncia. Agora esse que vem com uma missão terrena ainda se envolve muito com emoção e nunca deve esquecer ou precisa entender que ele tem uma missão espiritual, sim. Ele veio com uma missão para resgatar erros. Essa missão de resgatar erros é uma missão espiritual. Ele vai cuidar de uma mãe, ou pai, ou filho, doente, ou irmão, ou ele vai trabalhar numa modulação de energia de cura, ou de canalização, de trabalhar com energia, ou de liderança, um aglutinador, incentivando as pessoas a ler livros, a frequentar um lugar, incentivando, sabe? Ajudando a pessoa a expandir a consciência. Então são 3 missões: cura, de aglutinador, de liderança, e canalizações, um médium canalizador trabalhando com energia. Então essas 3 missões todos nós temos.
mentor que nos segue é um ser que está numa oitava superior. Então, geralmente, ele vem nos acompanhar numa encarnação. Sempre troca de mentor em função também da sua hierarquia. Quando você adquire um certo nível evolutivo, você não precisa tanto de um mentor de afinidade. Você vai estar mais ligado aos mestres da sua hierarquia, de acordo com a sua evolução. Mas enquanto não, esses mentores vão ficando. Eles são seres que tiveram uma passagem conosco, eles adquiriram uma iluminação, foram para a oitava superior e nos ama muito. E pediu para nos ajudar numa encarnação ou em 2 encarnações. E vem. Se você adquirir uma evolução espiritual e um dia você passar por dele, no nível que ele se encontra, não tem mais significado dele ser seu mentor. Vai ser um ser que vai continuar a ser de afinidade, vocês vão ter vontade de estar juntos em determinados momentos de lazer. Dá uma atração, é ser de afinidade. O seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, que foi em algumas encarnações, caso você desenvolveu o amor verdadeiro, você vai ficar uno na unicidade divina. Você vai ter vontade de estar com essas pessoas afins. E um dia está com um, outro dia com o outro, num desdobramento dos corpos superiores, está junto. Isto chama-se unicidade do Pai, divina. É isto aqui que distorceram nas Escrituras Sagradas, que o Pai uniu, o homem não separa, não o matrimônio. É um amor verdadeiro. Se no matrimônio houver o amor verdadeiro, está inserido. Agora, num relacionamento doentio, não é porque a igreja fala, porque o outro fala, que eu vou ter que ficar nesse relacionamento doentio. Se eu fiz tudo para reverter isso, eu nem consegui, atrapalhando o outro e me atrapalhando no meu crescimento espiritual. Isso não existe. Isso não existe. Se eu não consigo reparar os erros que eu tenho com ele, eu vou reparar com outros de outra forma. Mas nunca ter ressentimento contra essa pessoa, nunca querer o mal dessa pessoa, senão vou estar sempre amarrado a essa pessoa. Se tiveres alguma pendência, deixa esse presente ao altar, vá, reconcilia-te com o seu adversário, e depois sim, será aceito. Então, é assim que procede segundo o plano espiritual. Só um minutinho, querida. Olha. É a última. Não. Jesus, quando passou pela terra, mesmo ele tendo conexão direta com o Criador, ele também tinha um mentor? E se sim, que tipo de espírito poderia ser o mentor de Jesus? Na verdade, o arcanjo Gabriel veio dar algumas diretrizes acompanhando o Mica Criador, que Jesus foi, é e sempre será um ser avonal. Ele teve esse assessoramento, que na verdade ele é muito mais evoluído do que um arcanjo Gabriel, mas ele teve um assessoramento extrafísico. Sabe por quê? Porque a interação de seres de um quilate na luz, muito evoluído, para interagir diretamente aqui na Terra com um ser que está encarnado no corpo é muito difícil. Vou te dar um exemplo da minha missão, da minha e do meu complemento divino. Nós já viemos preparados para cumprir essa missão da morôncia e ficamos aproximadamente 10 a 12 anos sendo preparados energeticamente pelo próprio mestre Sananda, que nos ajudou nesse processo, junto com todos esses mestres benditos, para que nós pudéssemos alcançar os corpos superiores, multidimensional para cima, 28ª superior. Isso foram 12 anos. 12 anos, cada trabalho, a gente falava assim um para o outro, eu não estou aguentando, eu acho que eu vou deitar no chão. De tanta quanta energética a gente sentia nos corpos superiores, numa clarividência viajoura, num desdobramento consciente. Até que um dia nós pudemos
canalizar o Lorde Metatron na 28ª superior, porque ele não tinha condições de descer mais, porque a luz dele poderia atrapalhar muito a nível inferior, entendeu? É essa discrepância energética que ocorre, por isso que um arcanjo Gabriel precisou interagir, porque se fosse um Melquisedeque, não teria jeito nessa interação com Jesus encarnado aqui. E ele esteve sempre presente, tanto é que foi ele que disse, numa passagem no livro de Urântia, foi ele que disse a Jesus, que estava relutando para não transformar água em vinho, num casamento de judeu e tal. A mãe Maria insistindo, o José insistindo, para que Jesus transformasse, porque acabou o vinho, transformasse a água em vinho, ele relutando. Aí o arcanjo Gabriel, pode que não tem problema nenhum, na sua missão não vai comprometer sua auto-ortoga. Sabe, esse tipo de assessoramento. Quando Jesus orava no morro, ele jejuava, ficava aqueles 40 dias, sabe para quem que ele estava se comunicando? Com o Lorde Melquisedeque, que é o superior dele, que é o Logos universal, do universo, super-universo nosso, aqui da Terra, do nosso sistema, do nosso universo local, de Nébadon. É o super-universo de Orvonton. Então essa conexão, Pai, por que me abandonaste? Era para Melquisedeque que ele estava se ligando. Era ligação com Melquisedeque. Então é uma escala. Escala que é muito respeitada. Muitos acham que Jesus é Deus. É Deus na nossa hierarquia, mas não Deus Supremo. Muitos acham que a mãe Maria é mãe de Deus, nas orações está mãe de Deus. Ela é um ser mortal ascendente, não pode ser mãe de Deus, mas de hipótese nenhuma. E na verdade, ele está se referindo a Jesus, que muitos acreditam, por não entender essa hierarquia, que é um Deus. E é o Deus do universo local, mas tem muitas hierarquias, até chegar no Pai Supremo, Deus Pai Universal, Filho Eterno, Espírito Infinito. Mais alguém? Não. Já respondeu? Então tá bom. Então vamos ler a nossa impulsividade. A impulsividade é a ausência de controle sobre si mesmo, sobre suas emoções, seus atos e seus pensamentos. A resposta imediata a algum estímulo externo é a impulsividade, é a cegueira diante de uma situação. Reagir sem pensar nas consequências pode trazer a você muitos problemas, alguns de difícil solução. Desatinos são cometidos, gerando conflitos desnecessários. Perante algum dissabor, qual é a sua postura? Procure conhecer seus limites de tolerância. Espere alguns instantes antes de reação imediata. Use seu controle provindo de sua sabedoria interior e da avaliação que tiver diante de alguma contrariedade. Todos se deparam com eventuais dissabores. Afinal, é na terceira dimensão que o cenário é mais propício para o aprendizado interno de cada um. Pense a respeito. Mais vale o silêncio do que palavras feridas que somente afastam e machucam as pessoas. Quantos equívocos, enganos desnecessários. Quanto maior for o controle sobre si mesmo, maior será a sua satisfação interior. Controlar a sua impulsividade significa conhecimento dos seus próprios limites e tolerância ao que foge de suas mãos. Manter o controle sobre tudo e todos, não.
Isto é doença. Controle sobre si mesmo. Sim, é saúde interna. E eu vos abençoo, o querido e amado Mestre Sananda. Quantas vezes a gente já não passou por essa impulsividade? Quantas vezes a gente não pensa, puxa a descarga e fala? Sabe, sem raciocinar as consequências. Impulsividade, sem saber das consequências. Tem uma historinha que um aluno vivia falando mal, criticando, julgando. A professora chamou na frente de todo mundo, pega essa folha de papel ao máximo, amassa, bem amassada, amassou, tal. Agora eu quero que se você desamassa sem nenhuma ranhura, sem nenhuma amassadinha. Ele fez e não conseguiu. Aí a professora, isto fica registrado no coração de quem você faz o mal, fala mal, pensa mal. Fica aquelas ranhuras que dificilmente vai sair, pode passar ferro, pode fazer tudo, fica aquelas ranhuras, aqueles amassados. Então, para não ocasionar karmas, sarna para se coçar, que pensemos, que analisemos, isso é bom para mim? Não, não é bom, então não é bom para o outro. Então vamos medir consequências, porque a palavra muitas vezes se torna um obsessor do outro lado. E nós podemos ficar comprometidos por N encarnações através de uma deixa eu só relatar uma coisa. A minha palestra é altamente intuitiva. Eu recebo intuição do plano espiritual. Qualquer conversinha que houver durante a palestra desvia a linha de raciocínio. Então eu pediria, por favor, para não conversar durante a palestra. Ela desvia, eu saio completamente, eu esqueço o que eu estou falando. Então, eu sou muito guiado intuitivamente. Então, como nós estávamos falando, já esqueci. Vocês estavam falando sobre pensar e analisar antes de falar e agir. Isso aí. Se a gente não pensar, se a gente não raciocinar aquilo que nós vamos falar, nós vamos nos comprometer. Com certeza absoluta, nós vamos arrumar sarna para se coçar. Coração ferido, coração machucado, pode gerar karmas profundos. Então, que tenhamos esse cuidado. Perguntas sobre esse texto. Oi, Helena. Eu estou assim, a pessoa falar, a pessoa falou. Tá, veja bem, nós viemos com 2 ouvidos e uma boca. Quanto mais a gente ouvir, mais a gente aprende. Quanto mais falar, sabiamente, também não é desperdício. Mas nem sempre a gente vai falar sabiamente. Nós não estamos ainda nesse nível de um mestre ascenso. Mestre ascenso pode falar o dia inteiro, o ano inteiro, a encarnação inteira, que não vai falar besteira. Mas a gente ainda é passivo de erros. Sendo passivo de erros, nós devemos estar seguindo o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, a árvore da vida, sabe? Falar moderadamente e ouvir o que tem que ouvir e fazendo reflexão, nunca deixar ser influenciável por tudo aquilo que ouve. Tem que ter crivo de razão, discernimento, para que nós possamos perceber, isto é bom para mim, isto não é bom para mim. E também tendo a consciência do que não possa ser bom para mim, isso não quer dizer que não possa ser bom para o outro. E muitas vezes a gente critica por não ser bom para mim.
para ele, para nós. Ah, não, eu vou criticar, isso não é certo, não é bom para mim, mas pode ser bom para o outro. Eu não me adequo em outro segmento religioso, mas outro se adequa. Como que eu vou falar mal de outro segmento religioso? A gente relata fatos, o que ocorre para nossa melhora, para nossa mudança, não querer mudar ninguém lá fora. Cada um vai mudar no seu tempo, na sua hora, querendo fazer com que ela olhe com parâmetros para discernir melhor. Puxa vida, eu não via desse jeito, eu estava cego, só via desse lado dessa moeda. Agora eu tenho parâmetros, eu vejo dos dois lados da moeda. Aí tem discernimento. Então a nossa vida, quanto mais expandir a consciência, melhor será para nós. Melhor, porque nós vamos conhecer os dois lados da moeda e saber escolher o que é realmente bom, não o que os outros falaram. Não ser influenciado pelo que os outros falaram. O que ele falou eu vou pesquisar, vou analisar. Vai passar pelo crivo. E muitas pessoas não tendo discernimento, não tendo personalidade, não tendo conhecimento, não tendo, acessando a sabedoria, ela fica influenciada. Qualquer coisinha fica influenciada. Qualquer coisinha, Maria vai com as outras. Oi, meu irmão. A impossibilidade, né? Você já foi lançado agora o tema, isso pode lembrar de uma certa forma, uma analogia, né? uma lembrança do vereador, daquela história, aquela passagem do mestre e do discípulo do escorpião. Ah, é. Sim. Exato. Porque o mestre, na verdade, tentando salvar o escorpião mais de uma vez, né? E o escorpião, nas duas vezes, já ferrou a mão do mestre, né? É ótica, né? O discípulo não entendeu por que o mestre fez isso por duas vezes. E por duas vezes o escorpião tentou ferroar a mão dele, né? Então o mestre falou para o discípulo que cada um o que tem. Então, é ótica, sabe? O mestre enxerga de uma ótica, o discípulo tem outra ótica. Por isso que é mestre e outro é discípulo. Então, que nos tornemos mestres rapidamente, para que não sejamos influenciados, para que saibamos entender a mecânica divina. Quanto mais expandir a nossa consciência, mais possamos entender a mecânica divina, que é bela, misericordiosa, maravilhosa, pura. Tudo que é bom está nos princípios divinos. Basta que tenhamos um pouquinho mais de interesse para isso, porque a grande parte do ser humano, ele tem muito interesse para a matéria, para ganhar dinheiro. E os espertos querem comodismo, bem-estar, e nunca encontrarão a felicidade enquanto procederem dessa forma. O Gilmar Mendes, ele faz de tudo para ter bem-estar, comodismo, ir para Portugal 12 vezes por ano em primeira classe com o nosso dinheiro, comendo caviar, lagosta e tal. Ele tem uma vida cheia de conforto. Duvido que ele tenha felicidade. Duvido, enquanto ele agir desse jeito. Um dia ele pode mudar ou não, dependendo da índole que ele formar para ele mesmo. E, pelo jeito, ele, quando desencarnar, possivelmente, não é meu desejo, mas pelo andar da carruagem, se tornará um líder trevoso do outro lado. Isto é assinar sua autodestruição. Lamentavelmente, são muitos, não só no meio político, mas são muitos seres que não querem seguir os princípios divinos, não querem ser fraterno, acha isso tudo cafona, acha isso tudo fora de propósito. Um dia
haverá ranger de dentes. Isso faz parte da prosperidade. Isso faz parte, todo orbe, todo caminho evolutivo precisa ter tecnologia. Na nova era não vai ter, num nível avançado da nova era, não vai ter mais roda, transporte não vai ser mais tipo drone daí para cima. A energia não vai ser a mesma. O meio de comunicação, hoje está avançado, vai ser muito mais. E o ser humano, ele vai caindo na real, sabendo lidar com essa tecnologia, porque hoje, você vai no metrô, eu fui até o centro de cidade, eu olhei, de 500 pessoas tinha no vagão, chutando, 466 com o celular na mão. No restaurante é a mesma coisa. No cinema é a mesma coisa. Um dia nós vamos aprender a moderar, sabe? Não ficar com paranoia, porque hoje está uma paranoia. Mas essa prosperidade, essa evolução, vai fazer com que essas crianças de luz tragam novos ensinamentos para que nós possamos modificar esses hábitos. Nos Estados Unidos, quem tiver atravessando a rua com o celular na mão, é multado agora. Mas atravessando a rua? O pedestre pode é uma boa coisa. Olhando o celular. Claro, tinha vários atropelamentos. Agora não. O meu filho relata a disciplina que tem no Japão, sabe? Não falar alto, não ouvir música no celular, nada para incomodar os outros, tal. Então, o mundo vai se adequando, nós vamos chegando e aproveitando essa tecnologia que é muito importante. Hoje, se o ser humano é um pouco mais evoluído, esclarecido, politizado, graças a esses meios de comunicação. Isso está ajudando muito o ser humano a se despertar sobre vários sentidos também. Mais alguém? Então vamos ver outro tema. Depressão. A medicina terrena classifica a depressão como uma doença psiquiátrica crônica que produz sérias alterações de humor e comportamento. Enfermidade que se expressa em tristeza profunda, associada aos sentimentos de dor, isolamento, desesperança, baixa autoestima e distúrbios do sono e do apetite. Mas a medicina terrena chama a atenção para um estado depressivo transitório, aquele provocado por situações de contrariedade ou insatisfação que ainda não pode ser diagnosticado como depressão. No entanto, esse estado precisa de cuidados médicos para que não se desenvolva em depressão crônica grave e muitas vezes mortal. No entender da medicina espírita, depressão é classificada como distúrbio mental caracterizado pela persistência, perda de interesse pela vida. Para a espiritualidade, a depressão tem raiz nos transtornos da alma enferma, escondida e silenciosa, até se manifestar em tristeza profunda, ansiedade e aflição. Mas seja qual for o diagnóstico, a depressão é doença grave. Não se trata de loucura, preguiça ou irresponsabilidade, como tantos a pregam. Porém, é preciso que o doente depressivo compreenda que trancar-se num quarto escuro, isolado e triste, está longe de ser comportamento saudável.
Em caso de crise depressiva, é preciso demonstrar apoio e carinho, procurando acalmar para depois conversar sobre o tema depressão, sempre evitando comentários que possam agravar a crise. Exemplo: tem gente com problemas bem piores e reagem. Muito triste dizer isso a alguém que está depressivo. Tal colocação não é nada caridosa. Geralmente, quem sofre de depressão recusa ajuda por vergonha dos comentários, muitas vezes maldosos. Mas quando o depressivo aceita procurar ajuda, ele precisa ser estimulado a seguir conscientemente as explicações e orientações médicas e a tomar corretamente a medicação prescrita. Buscar tratamento espiritual junto ao tratamento terreno é duplamente benéfico. O tratamento espiritual é realizado através de intercâmbio com espíritos elevados, por ser a depressão considerada uma enfermidade da alma. Trata-se de tratamento complexo e sério, por envolver questões de vidas passadas, obsessão e transgressão das leis divinas. Mas ambos os tratamentos necessitam da terapia do amor para curar os venenos, as venenosas ondas de revolta, pessimismo e descrença. A cura é lenta, precisando da união das forças positivas, da esperança, da fé, da perseverança, dos pensamentos educados conscientemente. Sábio o ditado popular: mente sã, corpo são. Então, toda enfermidade requer cuidados na medicina terrena e na medicina espiritual. E a participação da pessoa. Peças e obterás ajudas que eu te ajudarei. Se a pessoa depressiva ficar valorizando muito isso, ela não está se ajudando. Se ela não fizer a sua parte daquilo que está ao seu alcance, ela não está se ajudando. Pode receber ajuda da medicina terrena e espiritual, que ela vai ficar naquele quadro, presa naquela energia. Então, o que é importante? Psicólogo, terapeutas, exercícios, diversão nos exercícios físicos, esportes, cinema, filmes, sabe, que ajuda alguma coisa. Uma pessoa depressiva fala assim, isso é fácil falar quando uma pessoa não está depressiva. Quando está depressiva, ela só quer ficar trancada no quarto, só quer ficar escondida, mas não ajuda no caso. É fazer um esforço muito, embora seja contra a vontade da pessoa, mas ela precisa se esforçar, salvo se ela está gostando de ficar naquele quadro. Se ela estiver gostando, ninguém pode fazer nada. Agora, se está chato aquele quadro, se ela está sentindo mal, que faça um pouquinho de sacrifício, mesmo contra a vontade, dá uma volta, dá uma arejada. Procura ler um livro, não dá para ler o livro. Procura assistir um filme de comédia, não dá. Procura assistir um filme qualquer sem ser de comédia, não dá. Procura ir na Floresta da Tijuca, é muito longe. Procure no mar, está muito frio. Não está se ajudando. Ela está querendo ficar presa, ela não está fazendo a sua parte. Ela não entendeu ainda que aquilo que for escrito, peças e obterás, porém, ajudas que te ajudaremos.
Sem a nossa parte fica difícil, sob todos os aspectos, não é só a depressão não, sob todos os aspectos. Se eu não entendo alguma coisa, o que eu preciso fazer? Procurar, leitura, pesquisa, perguntar, estou fazendo a minha parte. Se eu não fizer, só rezando, Pai nosso que estás no céu, Ave Maria cheia de graça, as mãos que trabalham são muito mais abençoadas do que os lábios que só oram. Então nós precisamos fazer a nossa parte. As mãos trabalhando, nós estamos fazendo a nossa parte. Celso. Oi. Por exemplo, uma pessoa conhecida, a mãe dela está do dia para a noite, foi piorando, ela vai perdendo a noção de tudo, a mãe. Mas não é Alzheimer, não, é outra coisa. A filha tem síndrome de pânico. Aí ficou com a mãe e falei, para não ficar, porque não é parente, a gente nem pode obrigar. Aí o que aconteceu? Ela entrou numa síndrome do pânico. O que é essa síndrome do pânico? O que é isso? Síndrome do pânico é um agravamento de medo. É um agravamento de medo. Quando você tem medo de alguma coisa, gera pânico. É o pânico de uma forma mais atuante. Então, a pessoa não consegue nem sair de casa. A pessoa tem medo de tudo. Sabe? Tem medo que o carro vai bater nela, medo de ladrão, medo que vai chover e vai inundar tudo. Raios, trovões. Tem um leque muito grande. Precisa de um psicólogo, às vezes psiquiatra. Precisa de um acompanhamento, porque a gente, muitas vezes, na nossa desleixo dos nossos irresponsabilidade, digamos assim, a gente negligencia a certo ponto que foge da nossa ousada a recuperar aquilo que nós nos atolemos. Entramos no fundo do poço, a gente não consegue sair sozinho. Aí entra a medicina terrena, espiritual, entra os remédios, entra tudo, tarja preta, para que nos dê alguma força para sair daquilo que a gente não está conseguindo sair. Então, muitas vezes, as pessoas não pedem ajuda, não querem ir atrás de um psicólogo, não quer e fica sofrendo, e fica amargurada, fica presa naquilo, achando que ela vai conseguir. E em muitos casos não consegue, precisa da medicina terrena e espiritual. E quando entra num pânico desse daí, a pessoa precisa de oração, precisa de muito amor, muita psicologia para trabalhar com a pessoa. Nunca criticar. Você está assim, como os mestres falaram, né? Você está assim porque você quis, você está assim porque você não presta atenção nas coisas. Isso é crítica, isso é julgamento. Ninguém melhora desse jeito, ainda mais quem está num quadro desse. Quem está num quadro desse precisa ser levantado, não afundado. E quando critica, quando julga, está afundando mais ainda. Uma pessoa drogada, uma pessoa que maldosa e tal, precisa de amor, precisa de muita psicologia. A gente quer que vá para os quintos dos infernos uma figura dessa, sai do nosso caminho. E onde anda a fraternidade, onde anda a sabedoria que existe em nós, onde anda? Oi, meu irmão. Em relação à depressão, no início da mensagem, você citou uma relação a respeito das obsessões, do tal obsessivo. Né? Então, essa vida de obsessão, ela existe em níveis diferentes. Né? Existe a obsessão do desencarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado, inclusive do encarnado para o desencarnado. Né? Então, são obsessões. Inclusive, e também da pessoa para a própria pessoa. Exatamente, do encarnado para o encarnado. Então, realmente são níveis diferentes de obsessão. A pergunta é a seguinte, a respeito do que você vê nessa relação, né, diretamente à depressão, você que citou no início,
para o plano espiritual, para a espiritualidade, esses tipos, essas obsessões que existem, tá? Elas têm densidades, cargas de densidade diferentes. Uma é mais do que a outra. Por exemplo, a obsessão do desencarnado para o encarnado, ela está num nível diferente do que o encarnado que o desencarnado. Veja bem, toda baixa vibrações, sim, todos sentimentos negativos, toda baixa autoestima, toda tristeza, toda raiva, todo estresse, todo cansaço, toda gula, sim, toda inveja, isso gera baixas vibrações. Isso baixa as nossas vibrações. Abaixando nossas vibrações, o que vai acontecer? Seres afins se instalarão na nossa matriz energética. Eles, seja afinidade, força semelhante atraindo força semelhante, por causa da baixa vibração que eu estou gerando. E aí eles vão agir de acordo com aquilo que eles têm como ferramenta. E quando o ser não faz nada para sair desse quadro, quando o ser fica só lamentando encarnação para encarnação e fica só coitadinho e tal, o que vai acontecer? Esses obsessores vão criando força sobre essa matriz e vai se tornando uma possessão, não mais uma obsessão. Obsessão onde está no campo, sugando energia. Possessão onde se apodera e precisa de um exorcismo em algumas encarnações. E aí o processo é muito mais delicado, devido à somatização que eu fui contribuindo para isso. E gente que se vitimiza, sempre aquela reclamação, mas é extremamente agressiva. E aí? Isso é diretamente proporcional. Quanto mais baixas as vibrações, mais agressivo a pessoa fica, mais barraqueira fica. Porque ela está numa atmosfera densa, ela está num astral inferior. Você não vai encontrar um barraqueiro ou uma barraqueira, uma pessoa agressiva, numa oitava superior. Não vai, é mansa, é calma, é serena. Está zen, ela está livre dessas influências do astral inferior. Então, isso é fácil de a gente ver um terreiro denso no astral inferior e um trabalho espiritual numa oitava superior. Você vai numa mesa branca, você vai num trabalho espírita e tal, você não vê manifestação nenhuma de espírito, só falando médio, falando, como se não tivesse ninguém ali. É uma educação mediúnica. Você vai no terreiro se jogando no chão, caindo, rodando, cegando, e parece que está ficando karatê, aquele negócio todo. É astral inferior. Precisa de batucada, precisa de barulho, precisa de cachaça, precisa de charuto, precisa de tudo. Não estou falando mal, porque tem banda bendita que não serve a Deus e a mamão, só serve a Deus. Mas tem um monte de terreiro aí que acha que serve a Deus. Aí eu sirvo a mamão, mas também sirvo a Deus. Serve a Deus nada. Ou é a Deus ou é a mamão. Não tem nada dessa, servir a Deus a mamão. Ou é a Deus ou é a mamão. Então tem muitos lugares aí achando que serve a Deus. Tem muitos segmentos benditos, mas da maior parte não. Nós precisamos tomar cuidado disso, elevar as nossas vibrações, atingir oitavas superiores para que nós fiquemos longe do astral inferior. Professor, por que não vão na Umbanda, tal qual a política, muita gente de ideologia, nós fazemos comparação, que existe a chamada Marina, chamada Umbanda de direita e a Umbanda de esquerda. A Umbanda de esquerda, você citou em relação à baixa vibração, certo? E a Umbanda de direita, justamente, já é um outro nível, entendeu? Realmente é um outro tipo de trabalho, ao qual essas manifestações elas não acontecem. Então são duas vertentes na Umbanda que existe também. E é sabido, quanto mais o ser se sutiliza,
menos ritual ele pratica, menos relíquia, menos crucifixo, menos imagem. Nós não vamos precisar nada disso. À medida que nós vamos utilizando, nós vamos tendo tudo dentro de nós incorporado de sintonia e sincronia com os princípios divinos, fazendo uma ligação sincera e com devoção com Deus, sem barganhar, sem precisar fazer promessa, sem pedir milagres, sabedor de que tudo virá no momento certo, de acordo com os merecimentos e conquistas individuais, cada um segundo as suas obras. Se você quiser afastar o mal de você ou de mim, se eu quiser, não vai procurar rituais, magia, vai procurar perdoar seu irmão, vai procurar desbloquear os chakras, elevar essa luz, resplandecer essa luz, porque esta luz é que nos protege do mal, não o milagre externo, não os rituais, não as magias. Tudo isso é sarna para se coçar, são pactos. E um dia nós vamos percebendo e vamos trabalhar com mais consciência, numa conexão sincera com Deus, uma conexão sem hipocrisia, sem querer milagre, sem ficar o dia inteiro com texto, vai fazer alguma coisa, sem ficar rezar é uma coisa, isso é rezar. Orar é aquilo que sai sincero do coração, não precisa alugar Deus o tempo todo, porque ele está muito ocupado. Fala o que sente e medita, que ele vai te responder no silêncio meditativo. E o resto faça, coloque em prática. Ao invés de estar pedindo, vai perdoar. Ao invés de estar querendo passar de ano, vai estudar. Ao invés de estar querendo esperar milagre, vai ser fraterno, vai amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não vai dar uma desperto, não vai querer o mal, falar mal, desejar o mal para o seu semelhante. Isso é defender do mal, não magias. Um dia a maior parte vai entender isso, ou não. Oi, meu irmão. A irmã podia falar um pouquinho mais alto. Hein? Ah. Na verdade, nós não precisamos de acender vela para anjo de guarda nenhum. Nós precisamos, sabe o quê? Meditar, silenciar essa mente concreta, entrar num silêncio profundo para ouvir que esse mentor, o anjo guardião, quer nos intuir para seguir um caminho mais reto. Você quer dar um presente ao invés de vela, pedir para ele te proteger? Perdoa alguém que lá de cima vai bater palma, graças a Deus. Graças a Deus. Quer dar um presente para os seus mentores, para os seus anjos guardião? Sabe o que faz? Vai trabalhar numa casa de luz, vai ler um livro altruístico para expandir a sua consciência, para se tornar uma pessoa melhor. Não precisa vela nenhuma. Eu quero que você siga um caminho correto, porque o que eu tiver que te proteger, eu vou. O que eu não tiver, você vai ter que passar, porque matéria atrai matéria na razão direta das massas, na razão inversa dos quadrados da distância. É força de atração. Se eu faço mal, eu recebo mal. Não tem anjo guardião nenhum. Não tem vela de 3 ou 4, 50 metros que vai dar jeito. E tem gente não. Vive falando mal, fazendo mal para os outros e acendendo vela para o anjo guardião proteger. Hipocrisia. Hipocrisia. Toma banho de descarrego, banho de não sei o que, sal grosso e tal. Acaba o efeito do sol, aquela desgraçada, ela me paga, ela vai ver quem sou eu. O que adianta? O que adianta? Celso, Oi. recentemente, eu e minha mãe passou por um problema desse,
eu fiquei meio na dúvida de falar sobre isso. Nós tivemos uma briga com uma pessoa vizinha, faz barulho alto, todo mundo passa por isso. Sim. E a pessoa veio muito revoltada atrás da gente, ainda deixou um despacho na porta do nosso apartamento. Eu ainda virei para ela e falei, qual é a necessidade disso? Nessa hora, até agradeço um pouco ao seu trabalho, desde a casa lá do Andaraí, que eu acompanho vocês aqui, me emociona até um pouco de poder ter sido ajudado. Aí nessa hora eu tive autocontrole e a pessoa terminou a discussão com um abraço fraterno, chamando até para tomar cafezinho. Foi uma bênção. Vai muito da sua postura. Eu me surpreendi até. Vai muito da sua postura. Sabe o que acontece? O mundo pode fazer o mal para mim. Eu não fazendo mal para o mundo pode me desejar mal. Eu desejando bem para o mundo, eu não vibro naquela frequência. Pode fazer macumba, pode fazer o diabo o que for. Eu não estando naquela frequência, não vem até mim. Bate em mim e volta com amor. Porque a maior ataque, a maior defesa é o ataque com amor. Se alguém te fez o mal, faz o bem. Você neutraliza aquilo. Ficou com medo? Você pega. Você ficou ressentido? Você pega. Você ficou com raiva da pessoa, quer vingar? Você pega. Força semelhante atraindo força semelhante. Nós não devemos nos preocupar o que os outros fazem, falam ou realizam. Nós precisamos nos preocupar o que nós fazemos. O que a gente fala, pensa. Então não vamos querer desmanchar a macumba que os outros fez. Não vamos querer, evidentemente, se sujou o corredor, onde você tem um direito de pedir para limpar. Eu tirei lá, joguei no lixo. Ou se não, tira e tal. Mas que fosse outra época, ficar com medo de botar a mão. Então, não tem nada disso. Tem pessoas que têm. Eu falei para a pessoa, qual é a necessidade de ter feito isso? Para que você fez isso? Mande luz, sabe, varrendo lá, que essa pessoa que fez isso, que eu possa ser um modulador de muita luz, de muito amor para essa pessoa. Mas ela também fez perceber erros que eu cometi, porque eu até admiti para ela, você tem razão, eu podia ter sido um pouco mais carinhoso. Então, isso é humildade, isso daí é reconhecimento. Todo erro que a gente comete, se a gente puder reparar, pedindo desculpa, é um ato de nobreza, um ato de inteligência, de sabedoria. Mas nós estamos relacionando isso. Tem pessoas que montam um altarzinho, que frequentou um determinado local, não sei o quê, e depois, lá naquele local, falou assim, você bateu cabeça, você fez pacto e tal, você não pode fazer. Não tenha medo, não zombe, não entre naquela frequência de deboche. Vou chutar essas porcarias, não briga com isso. Eu vou sair dessa frequência porque eu quero. E ninguém vai me obrigar a ficar aqui. Eu vou tirar todo esse altar, com todo o respeito, sem afrontar ninguém. Vou pôr numa lata do lixo e vou colocar lá fora. Tá certo assim? É assim que vai ser. Sem medo nenhum. Tem gente que tem medo, porque bateu, não sei o que lá. Se você fez coisa errada lá, e tem pacto, aí precisa buscar um lugar onde possa romper esse pacto, trabalhar para rompimento desse pacto. Caso não está com a consciência tranquila, só acumulou aquelas coisas que quer desfazer, desfaça sem medo nenhum, sem zombar, sem afrontar. Na luz não se afronta, na luz não briga, na luz não combate, na luz só ajuda. Celso, aproveitando nesse caso, desculpa falar mais uma coisa nessa situação, é o seguinte, acabou com o meu problema até que a gente tinha combinado de não falar sobre isso, para não ficar criticando a pessoa fazendo uma fofoquinha. Mas a língua é um pouquinho mais difícil, eu também não sou perfeito. Eu acabei, desabafando um pouco, eu fiquei chateado, ofendido emocionalmente, vamos dizer assim, a pessoa fazer uma coisa dessa necessidade. Aí veio a questão até da crítica a uma postura que a síndica poderia ter causado, outras pessoas, e na vida, a gente começa a pensar sobre a nossa vida. Como você falou sobre não criticar, como alertar uma pessoa sobre o erro dela, sem ser incisivo na crítica, sem ofender, sem estar o dedo em cima
julgando a pessoa, ao invés de estar querendo ajudar e gerar uma... A sua própria postura sua de fazer o bem ou de reverter aquilo de uma forma positiva, você já está ajudando. Se você sair no trânsito, você é uma pessoa estressada, e uma pessoa deu uma encostadinha em você, assim, sem ela perceber, que é comum a gente fazer alguma erro no trânsito, sai até morte, sai briga, sai com... Se você imediatamente pedir desculpa, mesmo que você está certo, você desmonta outra pessoa, você desmonta. A pessoa fala assim, ela vai entrar numa reflexão, pô, esse cara me pediu desculpa, mas foi eu que fechei ele. Se você agredir, ele nunca vai pensar, nunca vai querer entender que ele te fechou, sempre vai ter razão. Então é a postura que você tem que desmonta a pessoa. É aquilo que nós falamos aqui. A maior defesa é o ataque com amor. É a sua postura. Você apontou no assunto do ser, da Bíblia, onde o trabalho com chakras, todos mundiais, sentido horário. O centro de força, ele tem o sentido horário. E quanto mais rotatividade esse centro de força, mais aberto, mais desbloqueado. Numa palestra dessa aqui, numa missa com devoção, num culto no Evangelho com devoção, o plano espiritual está trabalhando no desbloqueio, está trabalhando em retirar implantes, está fazendo trabalhos espirituais. Nós vamos sair mais energizados, mais zen. Mas não adianta nada sair se lá nós mudarmos o procedimento outra vez, bloquear tudo outra vez. Com pensamentos negativos, com raiva, com ódio, não perdoando. Então não adianta só desbloquear, aumentar a rotatividade para absorver esse plano. Adianta a gente ter a atenção de permanecer o máximo possível equilibrado. Porque você vai no médico, toma remédio porque você bebeu muito. Vai dar uma desintoxicada no fígado e tal, você volta na sua casa e continua bebendo. Não tem significado. Você vai no médico porque você não bebe muita água. Eles vão te dar um soro, vai te dar uma recaustada, você vai para sua casa, continua não bebendo água. Não adianta nada. E como é que eu trabalho no chakra umbilical, a sede das paixões? Não fica pensando, na minha opinião, em chakras. Fica pensando no total. Como que você faz para ser uma pessoa melhor a cada dia? Isto sim. Você vai ficar só Kundalini, no básico, não sei o que lá. Não. O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor sobre todos os aspectos? Porque uma coisa puxa a outra. Não adianta eu parar de falar mentira e ter uma promiscuidade. Eu ajudo a desbloquear uma laríngeo e bloquear um chakra básico. E fica preso essa Kundalini. Então, é se tornar uma pessoa melhor a cada dia. É para isso que nós estamos aqui nessa escola terrena. Sabe? Fazendo aquilo que nos compete dentro das nossas possibilidades. Agradecendo a Deus porque o cosmos conspirou e o que nós estamos passando agora, e nunca deixar de lutar nos nossos ideais. Porque uma pessoa que não tem ideal, ela vegeta, ela não tem incentivo, ela precisa ter algum ideal, uma prosperidade material e espiritual, ela precisa ter um ideal, e ela precisa lutar para isso, para progredir. Agora, nunca ser infeliz com aquilo que tem e precisa ter nesse momento. Nunca deixar de ser feliz porque nós estamos passando determinada situação que, muito embora a gente ainda não entende, mas que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Oi. A respeito da evolução em relação à aproximação do mentor, conforme a irmã comentou aqui a pouco, Chico Xavier, ele começou mentor,
espírito. Então a evolução de Emmanuel, até pelas próprias tradições, realmente é uma novidade. Então a pergunta é a seguinte: Chico Xavier e Emmanuel, né, ele na condição de mentor, de Emmanuel, e Chico Xavier, com toda a sua ascensão, com todo o trabalho, com toda a sua obra, eles chegaram, eles estavam no mesmo nível, eles já se encontraram? Não sei. Não sei te falar se Emmanuel e Chico Xavier estão no mesmo nível, mas que o Chico Xavier teve um salto quântico dimensional e consciencial, teve, por causa da bondade, da fraternidade, do amor, da pureza de coração que ele teve aqui. Isso nós sabemos, que ele teve, ele, Madre Teresa de Calcutá, e tantos outros que estiveram conosco. Então tiveram um salto consciencial muito grande. Agora, níveis assim, eu não posso te falar. Mas quando há muita afinidade assim, possivelmente pertence a uma mesma hierarquia. Possivelmente que trabalhe na mesma hierarquia, tendo muita afinidade assim. Bom, mas eu não estou afirmando nada porque não tenho a orientação do plano espiritual. Poderia ser no mesmo grupo monádico? Não, eles podem estar numa morôncia, primeiro nível de uma morôncia. Para você ter uma ideia, essas crianças que estão chegando no lar de cada um aqui, vem no terceiro, quarto, quinto nível da morôncia. São 7 níveis. Faltam uns 2 ou 3 para passar para o mundo espiritual, não podendo mais reencarnar no corpo físico. Muito mais evoluído do que o Papa, muito mais evoluído do que muitos mestres que estiveram aqui, salvo o Sat Sai Baba. Sat Sai Baba está no 7º nível, o 7º nível. A última auto-ortoga como Premachar, ele vai cumprir aqui na Índia ainda, e depois vai passar para o mundo espiritual. Bom, estamos chegando no final das explanações, lembrando que no dia 1º/7 e 8/7 nós não estaremos aqui, o portal vai funcionar normalmente, menos a palestra. E nós voltaremos para as palestras no dia 3, no dia julho, no dia 15 de julho. 15 de julho nós estaremos de volta. Então semana que vem vai ter, e depois só dia 1º, dia 8 não vai ter. Essas são paralisações por palestra em Portugal, não, né? Nós não vamos para Portugal, vamos para o Japão, e não vai dar jeito nenhum. Não vai ter como transmitir. Não vai dar, nem sabemos do lugar que vamos. Compramos aquele tique JR do trem bala para ficar o Japão inteiro. Então não vai dar. Não vou me comprometer em passar. Portugal ainda dá. Bom, então vamos fazer nossa oração. Te agradecemos, Pai, por tantas bênçãos recebidas, e queremos convidar, se houver algum irmão do plano extrafísico, caso queira, que possam ser conduzidos a esse portal de luz, sendo acolhido a um lugar apropriado de sua evolução, com muito carinho e amor. Essas mães santíssimas recebem uma rosa cor-de-rosa, demonstrando nossa gratidão a elas e a todos que participaram conosco desse banquete cósmico. Que Arcanjo Miguel possa fechar os nossos campos energéticos, criando uma cúpula de proteção, que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por encerradas essas explanações, dando todos juntos graças a Deus. Até segunda, pessoal.